vida, é a própria vida, é a própria vida, a palavra é a própria vida, é a própria vida, é a própria vida, a palavra profética é a própria vida, a palavra profética é a própria vida, é a própria vida, é a própria vida, é a própria vida, a palavra é a própria vida, é a própria vida, é a própria vida, a palavra profética. A palavra profética é a própria vida. A palavra profética é a própria vida. A própria vida. A própria vida. A palavra. A própria vida. A própria vida. A palavra. A palavra profética é a própria vida. A palavra profética é a própria vida. Própria vida, própria vida, própria vida. A palavra, própria vida, a própria vida, a própria vida. A palavra. A palavra profética é a própria vida. A palavra profética é a própria vida. Amém. A palavra profética é a própria vida. A palavra profética é a própria vida. É a própria vida. É a própria vida. É a própria vida. A palavra é a própria vida. É a própria vida. É a própria vida. A palavra profética é a própria vida. A palavra profética é a própria vida. É a própria vida. É a própria vida. É a própria vida. A palavra é a própria vida. É a própria vida. É a própria vida. A palavra profética. Então invoca, ó Senhor Jesus, amém, aleluia. A palavra profética é a própria vida. A palavra profética é a própria vida. É a própria vida. É a própria vida. É a própria vida. A palavra é a própria vida. É a própria vida. É a própria vida. A palavra. A palavra profética é a própria vida. A palavra profética é a própria vida. É a própria vida. É a própria vida. É a própria vida. A palavra é a própria vida. É a própria vida. É a própria vida. A palavra profética. Oi, eu sou a Kéfera de Jaciara, Mato
hoje eu vou fazer a cantada da Irmã Santos. A palavra profética é a própria vida. 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 é a própria vida. É a própria vida. A palavra profética é a própria vida. Amém. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por esta palavra. Amém. A tua palavra é a própria vida, Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Que essa palavra, Senhor, Amém. nos dá vida, Senhor. Amém. Que sempre nos dê vida, Senhor. Sim, Senhor. Senhor, essa palavra a gente faz e abençoa. Amém. Porque essa palavra nos dá vida. Amém. Amém. Amém, Senhor Jesus. A palavra profética é a própria vida. A palavra profética é a própria vida. Oizinho, isso aqui não. Hoje a gente vai gravar mais uma missão. A palavra profética é a própria vida. A palavra profética é a própria vida. A própria vida. A própria vida. A própria vida. A palavra profética é a própria vida. A palavra profética é a própria vida. A própria vida. A própria vida. A própria vida. A palavra. Amém, irmãos? Agora invoca, ó Senhor Jesus. Amém, aleluia. De Guerra Kids, nome: a palavra profética é vida. A palavra profética, a palavra profética. A palavra é a própria vida. A palavra é a própria vida. Ela dá vida para nós. Para nós, a palavra é a própria vida. Profética